Aleluia. Vamos fazer um minuto de oração pela serva do Senhor. Aleluia. Enquanto isso que a serva do Senhor se aproxima do altar do Senhor. Glória a Deus. Todos começam dando glória, 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 glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai. Espírito Santo da verdade. Meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido, Pai. Senhor, vem abençoar a tua serva, meu Pai. Usa ela para falar com o teu povo, Senhor, porque queremos ouvir a tua voz neste lugar. É o que eu te peço e te agradeço, aleluia. Receba a serva do Senhor com palmas que louva o Senhor. Palmas que louva Ele. Glória. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, pode se assentar, fique à vontade para os minutos. Eu vou estar trazendo nessa noite a palestra que vai trazer para os irmãos um pouquinho de conhecimento a respeito mais. Os irmãos sabem qual é o país que vai ser homenageado hoje? Brasil. Quando a irmã me mandou a mensagem, ela falou: irmã, vai ser o Brasil ou outro país? E eu fiquei torcendo, falando: oh meu Deus, tomara que seja o Brasil. As pessoas precisam conhecer mais sobre o Brasil, né? Às vezes as pessoas estão vivendo dentro de uma terra que eles mal sabem, né? Da onde que veio, para onde é que vai, qual vai ser o destino desse país. A gente lê a Bíblia Sagrada, a gente às vezes tem conhecimento muito aprofundado sobre Israel, né? A bandeira está aqui, ó, do lado, por coincidência, do lado da bandeira do Brasil. Mas pouco se sabe, alguns, sobre o Brasil. Por isso, como eu sempre gosto de fazer nas minhas palestras, vou estar fazendo algumas perguntas, tá? E vamos ver se os irmãos têm conhecimento a respeito do próprio país, amém? Para começo de conversa, qual é a língua oficial do país? Português. Ah, tá bom, tá bom. Tem gente que fala, tem gente que tem coragem de falar que é a língua brasileira, né? Tem gente que fala que o povo brasileiro fala a língua brasileira. Mas, pois, muito bem, nós falamos, a língua oficial do país é a língua portuguesa. Alguém sabe o motivo por que nós falamos português? Por que a gente não fala inglês? Ou espanhol? Ou tupi-guarani? Os portugueses. Por causa dos portugueses, ou seja, o Brasil ele foi colonizado pelos portugueses, né? Por ele ter sido colonizado pelos portugueses, o português se tornou a língua oficial do país. Então você pode ir lá no Nordeste, que você vai estar ouvindo lá os baianos falando português. Nem que seja falando oxente, bichinho, você vai estar entendendo uma coisa. Você vai lá no Rio Grande do Sul, eles vão estar falando português. Nem que seja estar falando tchabá, né? Que cada região tem um dialeto. Isso é uma curiosidade do nosso país. O Brasil é um país, um dos países maiores do mundo. Quem sabia que o Brasil era um dos maiores países do mundo? Só a irmã aqui? O Brasil é o quinto país maior do mundo. Só fica atrás da Rússia, dos Estados Unidos, do Canadá e da China. Ficando em quinto lugar entre os países com maior extensão territorial do mundo. Ele é o quinto maior país do mundo e o maior da América Latina. Sabe por que você demora para ir daqui até Santa Amaro? Porque o país é muito grande. Na Europa, por exemplo, a pessoa consegue ir da França para Portugal, às vezes, ou de Portugal, da Espanha para Portugal, de metrô, em 1 hora. Eles conseguem ir de um país para o outro, enquanto nós demora, tem dia, né, que dá trânsito, demora até 2 horas. Tem um dia que eu demorei 2 horas para ir para Santa Amaro. Então vocês imaginam, irmãos, a curiosidade, muitas vezes as pessoas elas gostam de ficar comparando o Brasil com os países lá fora, não é mesmo? Falando, se fosse lá fora, as coisas não é assim. Mas é porque a gente precisa entender mais sobre a cultura do nosso país. Então, meus irmãos, o modelo de governo do nosso país é a República Federativa Presidencialista. O presidente, meus irmãos, ele tem muito poder, ele tem um poder representativo, mas não quer dizer que ele faça tudo ou que ele possa tudo. O poder
republicano ele é dividido em 3. Quem sabe qual é os 3 poderes da república? Os irmãos, aqui tem bastante jovem que está na escola, né? Que eu vejo postando foto na escola. Tem bastante jovem. Vamos perguntar para os jovens que tem conhecimento. Está tendo aula de história na escola? Está tendo aula de história na escola? A gente aprende isso na história lá na 7ª série. Os 3 poderes da república. Nós temos o poder legislativo, executivo e judiciário. Muito bem. Então nós temos, meus irmãos, 3 poderes. Nós temos o poder executivo, nós temos o poder legislativo e o poder judiciário. Então, ou seja, sabe quando você está falando, poxa vida, a carne aumentou, né? Culpa do presidente. A culpa não é só do presidente. Tem muita coisa em jogo, né? Muita coisa que reflete o aumento da carne. Meus irmãos, tudo triste aí que vai comer churrasco de ovo no final do ano, né? Mas é a vida, meus irmãos. Então, meus irmãos, nós já temos essa curiosidade. Agora nós vamos pensar, meus irmãos, na questão da igreja. Por que eu tenho que trazer as curiosidades da igreja, do país, para depois as curiosidades da igreja? Quem sabia que o país já foi império? O Brasil já foi chamado Império do Brasil. O Brasil teve 2 imperadores, os 2 com o mesmo nome, Dom Pedro I e Dom Pedro II. O Dom Pedro II, meus irmãos, ele foi deposto por um golpe militar. Sabe o que é isso? Significa que os militares chegaram lá, falaram, Dom Pedro, sai daí, sai. A gente não está mais aguentando você não. Mandaram o Dom Pedro para a Europa e instituíram a República no Brasil. Isso foi em 1880 e... Quê? 84? 89. 1889, o Brasil se torna república. E por que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque a partir da república começa a vir muitos imigrantes para o Brasil. Começa a vir alemão, italiano, francês. E junto com esses imigrantes estava vindo as igrejas protestantes. O Brasil, ele era naquela época considerado uma nação católica. O que é uma nação católica? Eu lembro que há um tempo atrás fui perguntar para uma tia minha, eu falei, tia, quem não é crente é o quê? Ela falou, é católico. Mas eu fui crescendo, fui percebendo que nem todo mundo lá fora é católico. Porque as religiões estão mudando. O católico é aquele que vai na missa todo domingo, é aquele que reza o terço, é aquele que passa em frente à igreja católica e faz aquele sinal. Quem já viu os católicos fazendo isso? Esse é o católico. Nem todas as pessoas que se dizem católicas hoje no Brasil são católicas. Algumas são até espíritas, outras são umbandistas, outras são do candomblé. Então as coisas elas já abriram um leque muito maior para o nosso entendimento. E a igreja precisa estar atenta. Então, meus irmãos, como os alemãos e italianos começaram a vir as igrejas protestantes, as igrejas luteranas, as igrejas batistas, as igrejas metodistas, e o evangelho ele começou a se expandir. O evangelho no Brasil começou a ganhar corpo. A igreja ela começou a ter os primeiros pastores, os primeiros homens que começaram a trazer uma consciência de fé, que não fosse a consciência daquela do catolicismo, onde você tinha que venerar santos, onde você tinha Maria, onde você tinha os santos para se chegar a Deus. Por isso que eu estou falando, a partir da República, as pessoas começaram a ter mais liberdade para conhecer o Deus pela qual nós estamos glorificando aqui nessa noite. Agora, meus irmãos, você começa a pensar, irmão, qual que é a igreja mais antiga do Brasil? Qual que vocês conseguem pensar? Vocês acham que é a Deus de amor? Assembleia de Deus. Assembleia de Deus, irmão, fala uma coisa interessante. Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, ela não é a mais antiga, mas ela é a mais antiga em termos de Pentecoste. Aleluia. Pentecoste, vamos falar de novo. Pentecoste. As primeiras igrejas que chegaram no Brasil eram igrejas reformadas, ou seja, as igrejas que não eram pentecostais. Mas em 1910 chegaram 2 missionários da Suécia.
E eles fundam no Brasil as igrejas Assembleias de Deus. Por que eu tenho que falar sobre essa igreja? Porque essa igreja influenciou outros movimentos. Quando em 1962, um jovem chamado Davi Martins Miranda, ele funda a igreja pentecostal Deus de Amor. Você percebe, irmão, você começa a me perguntar, irmão, por que você teve que contar toda essa história? Porque a história, meus irmãos, ela fala muito sobre a respeito de uma nação e de um povo. Quando você estuda a história de um povo, você começa a entender o porquê do presente, ou por que as coisas elas estão assim no presente. Porque tudo tem uma história. Nós, a igreja, nesse final de ano, muitas comemoram o Natal. Nós conhecemos a história que fala que Jesus nasceu, em Judá, foi perseguido. E isso é fruto de uma história, isso é fruto de um trabalho, isso é fruto de algo que nós estudamos através de uma história. Mas eu queria chamar a atenção agora para um momento de reflexão. O Brasil, meus irmãos, é uma das nações que mais evangelizam no mundo, é verdade. É um dos países que tem o maior número de evangélicos no mundo. É um país onde o movimento pentecostal é conhecido de norte a sul, de leste a oeste. Aí eu te pergunto, irmão, por que no Brasil ainda tem tanta criminalidade? Por que ainda, meu irmão, tem tanta prostituição? Se o evangelho está se expandindo, por que ainda o crime, a criminalidade, por que as pessoas não se transformam? Será que o problema está em simplesmente o evangelho se expandir? Na verdade, o problema está na qualidade do nosso evangelho e na forma em que a igreja, a partir dos dias de hoje, ela está testemunhando da sua fé. Como é que a igreja ela está testemunhando a sua fé nos dias de hoje? Existe um Salmos muito bonito que está no capítulo 33, também em outros livros, se eu não me engano, se não me falha a memória, que diz assim: feliz a nação cujo Deus é Senhor. Aleluia. Essa referência era claramente ao povo de Israel, ao povo, meus irmãos, que por muito tempo foi conhecido como o povo escolhido, como a nação eleita. Mas, irmão, sabia que o pecado, ele tira de você a sua identidade de cristão? Não adianta você dizer, não adianta o Brasil dizer que é um país que evangeliza, se o testemunho da igreja está péssimo. É a mesma coisa que nada. O pecado, ele afasta o homem de Deus e desvaloriza a palavra que por muitos foram pregados. A irmã Luzia louvou aqui dizendo sobre os primeiros cristãos que derramaram seu sangue nas arenas, dos primeiros cristãos que foram tochas humanas no jardim de Nero. O imperador Nero, ele era tão ruim que ele pegava, passava óleos nos cristãos e ateava fogo sobre os cristãos. Eles eram considerados verdadeiras tochas humanas. Então, meus irmãos, a reflexão para essa noite, nessa pequena palestra, é para que nós voltemos e muitas vezes pensemos em como nós temos levado o nosso evangelho para a nossa nação, como nós temos testemunhado do nosso evangelho para as outras pessoas, seja na rua, seja na faculdade, seja na escola, seja no trabalho, porque estamos levando, mas a nossa vida também tem que ser o evangelho, tem que ser algo, tem que ser um fruto verdadeiro, para que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo refletido. Amém? Para terminar, eu vou louvar com os irmãos apenas um trecho de um pequeno hino que diz assim: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem.
silêncio da palavra do Senhor. Nosso irmão que está ministrando a palavra do Senhor está nisso. Amém. Vamos receber o servo do Senhor com palmas de beijo, celebrando na presença do Senhor. Glória a Deus. Você tem o valor do Espírito Santo, Senhor.